Bem, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, Rita. Obrigado pelo convite, Fernando. Hoje a gente vai falar sobre dois processos, que são dois processos bastante importantes aí para o Acertar, né? Imagino que vocês, a maior parte do público, sejam prestadores de serviços, né? E aí, a gente vai falar hoje de gestão de investimentos, ou gestão de ativos e manutenção de cadastros de rede. Por outras, a Rita já comentou comigo que em outras classes, em outros webinars, vocês já tiveram contato aí com o manual de melhores práticas, com os processos essenciais do Acertar e com os pilares que o Acertar está assentado, né? Então, eu vou pular um pouco essa parte da apresentação e já vou mais direto a cada um desses processos, né? Só fazendo essa repescagem aí, a gente está trabalhando com basicamente 4 grandes pilares, e esses 4 pilares são extremamente relevantes. A gente considera que o mais importante deles é o de processos, ou seja, vocês, como prestadores de serviço, necessitam de ter os processos muito bem desenvolvidos, capazes de gerar informações confiáveis, informações exatas. Esses processos precisam ser aplicados, né, e gerenciados por pessoas que sejam qualificadas para a execução dessas atividades. A gente está falando de que essas atividades para a geração dessas informações precisam estar amparadas também em equipamentos adequados e em bom estado de funcionamento. E, por último, a gente está dizendo que é necessário que a gente tenha tecnologia de informação para adequada gestão, né, desses dados, geração e gestão desses dados, que posteriormente vão alimentar o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, falando inicialmente sobre manutenção do cadastro de redes. Eu vou tentar fazer a apresentação como um todo, gente. Eu peço para que vocês vão fazendo as perguntas aí, e depois, ao final, a gente responde todas as perguntas. Se precisar, a gente volta até na apresentação, tá? Só para a dinâmica funcionar bem aqui, eu consegui me ater ao tempo que eu tenho para fazer essa apresentação. Bem, então, começando aqui sobre as melhores práticas, nós temos aqui a melhor prática 68, relacionada à manutenção e cadastro de redes. Esse primeiro ponto, gente, é importante que a gente tenha lá o checklist de melhores práticas, né? A gente tem um manual de melhores práticas e tem o checklist de melhores práticas. Isso que a gente está colocando aqui para vocês é um subproduto, né, desse checklist, um subproduto desse manual. Então, eu estou tirando dali, né, porque são fichas até relativamente extensas e tal, a gente está tirando dessas fichas o que é o mais importante para apresentar para vocês de uma forma que vocês consigam entender mais ou menos como que esses testes são feitos, o que os auditores vão avaliar, para que vocês possam já se trabalhar quase que como um controle interno, já se antecipando a essas questões que vão ser avaliadas, fazendo realmente uma autoavaliação e podendo aí, de certa forma, já elevar o seu nível de gestão de informação para que vocês possam ser melhor avaliados, tá? Então, em relação às MPs ou às melhores práticas, a gente tem sempre uma descrição, que é esse campo aqui que está em azul. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Vocês conseguem ver o meu mouse quando eu passo aqui? Acho que sim, né, Sim, Fernando? sim, tudo Ah, tranquilo. perfeito. Então tá. Então vocês vão ver aqui que essa é a descrição, basicamente a descrição da melhor prática, e depois nós temos aqui algumas subdivisões. E essas subdivisões, elas são, em geral, processos-chave que estão dentro dessa melhor prática e que precisam ser respeitados, cada um desses processos-chave, ou cada um desses itens-chave, tá? E aqui nós temos os atributos. Esses atributos são basicamente as perguntas que o auditor vai fazer para vocês. Então, o auditor vai procurar nos seus procedimentos essas referências. Então, é importante que vocês entendam quais são essas referências para que vocês já possam se antecipar e produzir essas referências para poder alimentar os auditores quando eles chegarem para fazer essas avaliações, tá? Então, o primeiro ponto que a gente está comentando aqui é sobre políticas, normas ou procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que contemplem, entre outros aspectos, responsáveis, prazo, descrição de atividades críticas do processo de manutenção do cadastro de redes. Só de ler já dá meio que um cansaço, né? Eu mesmo, tipo assim, eu sou um cara que eu falo que eu tento ser didático porque eu sou um pouco preguiçoso. Então,
eu tento quebrar essa preguiça com didática, porque eu acho que fica mais fácil para entender e eu gasto menos tempo. Então, o que a gente tenta fazer com o checklist? A gente tenta descrever isso em atributos que sejam bem facinhos para que vocês possam compreender e aplicar de forma mais fácil. Tá? Então, basicamente, a questão da manutenção e do cadastro de redes, e aí nós vamos testar os atributos. Quais são os atributos? Se a gente dissolver tudo isso que está escrito aqui dentro, nós queremos saber se existem normas, procedimentos operacionais padrão, POPs, né? Existem normativos dentro do prestador de serviço e esses normativos estão formalmente atualizados e divulgados e eles estão respeitando esse critério aqui, tem responsável, tem prazo e a descrição das atividades está contemplada nesses normativos. Então, nós vamos perguntar, e quais são esses subitens que estão dentro desse normativo de cadastro de rede? Então, o primeiro deles existe um procedimento de conferência e aprovação da documentação suporte das obras de ampliação e substituição de redes de água e esgoto. Então, você precisa ter um procedimento que diga sobre conferência e aprovação de documentação. Depois, arquivamento de planta as-built, ou seja, já construiu, você já terminou ali como foi construído. Você tem uma planta que demonstra efetivamente como aquilo foi construído. Depois, temos aqui realização de atualizações no cadastro de redes. Se eu atualizar uma rede que já estava construída, eu tenho norma, eu tenho procedimento para isso, eu tenho isso divulgado, atualizado, como que isso acontece? Né? Então, a partir do momento que você pegou, ou o auditor pegou e avaliou essas 3 práticas, e avaliou elas no sentido de se existem normas, elas estão formalmente atualizadas, divulgadas e contemplam aqui prazos responsáveis de inscrição, a gente entra nessa questão aqui. Lá no guia, a gente vai ver que existem 3 níveis de confiabilidade da informação. Esses 3 níveis é o nível 1, ou seja, o menor nível, ele tem as nomenclaturas também, se você pesquisar no manual de auditoria, vai estar como não implementado, parcialmente implementado ou implementado. Então, é NI, PI e IN. Tá? Então, são 3 níveis distintos. Nosso objetivo é pegar aqueles prestadores que estão em níveis inferiores de informação e subir alguns degraus deles. Então, para isso, a gente tem passos que estão associados a cada um desses testes ou cada uma dessas melhores práticas, ok? Então, lá no guia de melhores práticas, vocês vão ver que existem esses 3 níveis e para cada nível que você estiver, ao aplicar o checklist um checklist auto-aplicável, né, de melhores práticas, vocês vão ver que ele automaticamente já te dá ali quais os passos que você tem que tomar para chegar no melhor nível de informação, que é o nível 3. Então, basicamente, nesse item aqui, o que a gente tem que fazer? Se você estiver no nível 1, você tem que elaborar todos os normativos referentes a cada um desses itens aqui, que são os itens-chave, em laranja. Se você pulou desse nível, aí você precisa de ter uma intranet, você precisa ter alguma coisa que você consiga comprovar que aquilo está atualizado, divulgado, e além disso, existem testes, que são testes de controle, que serão efetuados sobre esse controle específico, né, pelo prestador de serviço, que vão verificar se aquilo é só um normativo, ou seja, se é só uma palavra colocada, ou se aquilo é aplicado na prática. Então, é necessário que você atualize, divulgue e tenha uma funcionalidade prática nesse normativo. Quando você tomar esses 2 passos, você estará no nível 3 de informação. Tá? Eu tomei um pouco mais de tempo nesse primeiro teste, nessa primeira melhor prática, e agora eu vou um pouco mais rápido nas próximas melhores práticas para que vocês consigam aí, já tendo essa base, que vocês consigam entender os restantes, as melhores práticas subsequentes. Tá? Então, aquela melhor prática foi relacionada a quê? A processo. Agora a gente tem uma melhor prática relacionada a pessoas. Então, você vai ver aqui, ó, segregar funções para as atividades críticas do processo de manutenção e cadastro de redes. Ou seja, existe uma pessoa ou uma área específica que aprova a documentação suporte de obras de ampliação e substituição das redes de esgoto, e outra pessoa ou outra área que realize as alterações no cadastro de redes, ou seja, se eu não tiver segregação entre essas funções, o auditor vai entender que existe um risco associado a essa prática, a essa atividade, tá? Então, nós temos aqui 2 níveis somente. A gente não tem um nível intermediário nesse caso, que é um parcialmente implementado. Se eu tenho somente 2 descrições e eu preciso ter segregação de funções, eu não tenho uma alternativa intermediária.
Se eu tenho uma pessoa só, uma área só fazendo as duas coisas, eu não tenho um nível intermediário aqui, porque se eu não tiver segregação de funções, eu automaticamente estarei aqui no nível 1. Caso eu tenha segregação entre essas duas funções, eu estarei no nível máximo, que é o nível 3. A terceira melhor prática relacionada a cadastro de redes é aprovar formalmente as plantas as-built de obras de ampliação e substituição de redes de água e esgoto encerradas e arquivá-las junto à documentação da obra. Você vai ver que nesse caso aqui não tem várias atividades-chave, então a descrição do teste é a mesma descrição que está aqui embaixo. Então o que a gente precisa fazer? As perguntas são: as plantas as-built são arquivadas? Se elas forem arquivadas, eu já tenho um degrauzinho acima. Depois eu tenho o segundo atributo, que é aprovação formal. Existe a aprovação formal dessas plantas? E aí eu tenho 3 níveis de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro é realizar o arquivamento e o segundo é ter um procedimento formal de aprovação. Esse procedimento formal de aprovação ele pode ser realizado pela equipe responsável pela obra ou fiscalizadora e gerenciadora em caso de contratação de terceiros para a execução do serviço ou por área interna do prestador, que seja diferente, que seja diferente, tá, daquela responsável pela execução da obra. Ou seja, se a execução foi feita internamente ao prestador de serviço, ele precisa de uma área adicional para fazer essa aprovação. Caso seja um terceirizado, a gente pode ter outro terceirizado ou uma área interna do prestador para fazer essa avaliação e aprovação, tá? MP 71, a melhor prática 71. Aqui é a mesma questão, olha só, possuir cadastro de redes em sistema de informações georreferenciadas, possibilitando o cálculo automático da extensão de rede dos sistemas de água e esgoto. Aqui se repete, porque é somente uma atividade-chave. E nós temos 3 atributos testados. O primeiro atributo é: o cadastro de rede é realizado em sistema de informação? Sim ou não? Ah, sistema de informação, vale planilha de Excel? Não, não vale planilha de Excel. A gente entende aqui sistema de informação como sistema de informação de fato implementado, seguro e tal, tá? Então a gente não pode considerar aqui que uma planilha aberta seja um sistema de informação, nesse caso seria não. É possível consultar no sistema histórico de alterações na rede? Então, é a segunda pergunta. E aí a terceira pergunta é: as redes estão cadastradas em sistemas georreferenciados com atualização automática de extensão de rede de água e esgoto? Ou seja, se eu atualizei o georreferenciamento, se eu atualizei as informações, ele atualiza também a minha extensão de rede de água e esgoto dentro desse sistema? Então, eu vou ter o melhor nível de informação, tá? Sobre a melhor prática 72 aqui, a gente tem a existência crítica de informações de extensão de rede, avaliando e sinalizando distorções e valores incompatíveis com as obras realizadas, bem como variações pouco usuais em curto período de tempo. Aí, qual que é a pergunta básica dessa melhor prática 72? Existe parametrização no sistema para críticas automáticas das informações de extensão de rede? Né? Então, você tem que saber o quê? Quando tem ali distorção, valor incompatível, alguma variação que seja pouco usual, o sistema, que é aquele sistema que a gente falou no teste anterior, ele tem, de fato, condições de realizar essas análises críticas. Se ele tem e ele faz isso, então a gente tem um nível mais elevado de informação. E nesse caso aqui, a gente observa também que só tem nível 1 e nível 3, porque ou ele faz ou ele não faz. Se ele não fizer nível 1, se ele fizer nível 3. Ok?